Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Os cartões Banrisul Mastercard te levam ao Caribe para assistir a transmissão da final da Champions. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Amigas e amigos, muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 ou 524, na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Sempre lembrando para que você possa também comunicar e informar aí os seus amigos que estejam fora do Rio Grande do Sul ou se você quiser também nos acompanhar pelas plataformas digitais. Começando pelo nosso site, rdctv.com.br é o endereço do nosso portal. Você colocando /ao vivo, acrescentando rdctv.com.br /ao vivo, você tem acesso direto no player do nosso site com a programação real-time, ininterrupta da RDC TV. Tá certo? Se você optar pelas lives dos programas, como agora está acontecendo a live do Virando o Jogo, para as nossas redes sociais, Twitter, YouTube ou Facebook, basta que você digite RDC TV Digital e você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que a sua interatividade, a nossa interatividade, recebendo os seus recados aí, os seus questionamentos, é através do Facebook. Então, RDC TV Digital e você já vai estar conosco. Bom, hoje é um dia realmente muito especial, estamos em véspera, eu não diria apenas em véspera de um Grenal, mas nós estamos na véspera do Grenal. Até que nós tenhamos uma outra situação de decisão, de título e tudo mais, este Grenal, o primeiro que acontece por uma competição internacional, a Libertadores da América, é o Grenal. Então, para falar especialmente sobre isso, nós estamos aqui no programa de hoje recebendo o colega jornalista colorado, secretário de Comunicação de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, Orestes de Andrade Júnior. Orestes, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. O prazer é todo meu de voltar aqui ao teu programa e nesse dia realmente especial, na véspera de um Grenal tão importante aí para todos nós. E também conosco, ao lado do Orestes, o nosso colega jornalista gremista, Flávio Valente. Valente para amanhã? Boa noite, Valente. Valente num Grenal histórico, né? Um Grenal primeiro de Libertadores, casa cheia de ingressos, todos vendidos, ou seja, muita gente na arena, mais de 50 mil pessoas, 51 mil parece, e poucos ingressos foram vendidos. Então, um grande Grenal. E assim como o primeiro, como eu esperava no primeiro, um Grenal competitivo, neste também será. Que bom. Muito bem. E para nos informar dos detalhes do clássico Grenal e de tudo, das ocorrências aí preliminares, prévias do clássico, Diogo Rossi. Tudo bem, Rogério? Boa noite. Tudo certo. Na esperança aí, né, de que tudo que foi feito nos últimos dias e especialmente nas últimas semanas se consolide amanhã com realmente o maior Grenal de todos os tempos, né? Essa é uma briga aí que se tem, né? Se esse é mesmo o maior Grenal da história. Eu, honestamente, né, apesar de não ter vivido a época, né, ainda acho que o Grenal do século, que valia uma vaga na final do Campeonato Brasileiro, ele ainda é o maior, né? Ele ainda é o maior. Nesse aspecto, sim. Mas, historicamente, né, este Grenal de amanhã, ele vai ter uma importância muito grande, né? O primeiro Grenal da Libertadores. Aliás, esse Grenal de amanhã, ele deveria ter sido, também historicamente, decidindo uma vaga para a final da Libertadores do ano passado, né? Não, ou na Copa do Brasil. Ou na final da Copa do Brasil também. Sim, final de Copa do Brasil, mas eu estou falando como amanhã pela Libertadores,
Nós tivemos o ano passado a oportunidade de Grêmio Internacional nos brindarem justamente com uma decisão numa semifinal. É verdade. E como o Grenal do século, que lembrou o Diogo, foi uma decisão para ver quem ia para a final do Brasileiro... De 88, mas realizado em 89, né? Sim, que o Internacional passou e depois, bizonhamente, perdeu para o Bahia, né? Sim, isso. Aquele Digamos título. que o Bahia fez a sua parte, né? Sim, quem não fez foi o Internacional, é exemplo do que na Copa do Brasil do ano passado. O Atlético Paranaense fez a parte dele com muita competência. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que o Flávio tem razão. Se porventura tivéssemos participado de uma final de Copa do Brasil com o Clássico Grenal, seria o maior Grenal Sim, da história. Porque aí decidiria um título, né? Isso. A minha correlação é só em cima da Libertadores. Se a gente está falando tudo isso desse Grenal de amanhã, que é na fase de grupos, imagina se nós tivéssemos o ano passado esse Grenal decidindo vaga para a final da Libertadores. O que me espanta só é que outras várias oportunidades nós já tivemos chance de ter Grenal e não tivemos, né? Então, por sorte ou azar do destino, né, o Grêmio caiu no grupo E e porventura depois a chave que viria, né, da pré-Libertadores trazer o Inter colocou também no grupo E. E aí tivemos o Grenal que não tem como fugir, né? Não depende... Né, não dependia do fato de uma classificação ou não, né? O Inter tinha aquela pré-Libertadores, ok, mas era caminho certo. Se passasse, estava no grupo e ia ter Grenal. O que nós poderíamos ter um outro clássico brasileiro também, em outro grupo, não fosse a incompetência do Corinthians. Corinthians e Palmeiras. Né? Que ontem o Palmeiras, inclusive, venceu o Guarani. Isso. Né? O Guarani do Paraguai, que foi o time que eliminou o Corinthians. Com 3 gols do Luiz Adriano, né? Jogador internacional. Hat-trick fez o... Curioso, né? Curioso para a história da Libertadores, que é uma competição, né, sexagenária. É apenas o terceiro jogador na história da Libertadores que faz 3 gols no jogo, né? Luiz Adriano ontem. Sim. E curiosamente os 3 jogadores que fizeram 3 gols em jogos na Libertadores são brasileiros. E nenhum de Grêmio ou de Inter? Não. Luiz Adriano pelo Palmeiras, o Jadson pelo Corinthians e o outro Neymar pelo Santos. Né? São os 3 jogadores que realizaram 3 gols. Curioso, né? Mas... Neymar, que hoje fez o primeiro gol do Paris Saint-Germain, não é? Pela Champions. Jogou muito o Neymar hoje. Eliminando o Borussia. Isso. Terminou 2-0? Terminou 2-0, gol do Neymar e do Bernat. E o inusitado desse jogo é que, pelas medidas lá de segurança, né, dos administradores da saúde de Paris e da França, o jogo foi de portões fechados. Só do lado de dentro. No lado de dentro não tinha torcedor, mas os torcedores do PSG se concentraram. Né? O jogo foi no Parc des Princes. É porque o Stade de France o Parc des Princes é do Paris. É o do Paris, é. E é em Paris mesmo. Mas o Stade de France também é como se fosse em Canoas. Canoas, assim. Como se fosse em Canoas. Grande Paris. E aí, depois do jogo, os jogadores foram ao encontro dos torcedores na rua, né? Quer dizer, tudo bem. É discutível essa... Não adiantou nada, então a gente teve aglomeração igual. Né? Não, inclusive, que hoje foi decretada, a Organização Mundial de Saúde decretou uma pandemia, né? Mas isso aí, então, Flávio, não, isso é um alerta, a gente não tem essa situação... Deixa eu te interromper para dizer o seguinte, porque quando se fala isso, a OMS, Organização Mundial da Saúde, decretou que é a pandemia do coronavírus, tá? Do Covid-19, que é o nome nome técnico. Pô, aqui, pandemia é uma expressão técnica para determinar quando existe em outros países que já também tem a presença do vírus. Inclusive, o próprio ministro da Saúde do Brasil criticou a OMS porque a OMS deveria antes já ter decretado a pandemia. Porque, justamente por isso, para sempre servir de um alerta maior, de uma precaução maior de todos os países. Haja vista a questão da Itália. A questão da Itália, né, por que se concentraram tantos casos, é porque não teve a atenção que, por exemplo, no Brasil está se tendo. Exatamente isso. Eu só digo isso, Rogério, porque já está se cogitando que o segundo Grenal do Beira-Rio, de acordo com o andar da carruagem dos casos no Brasil e quem sabe no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, poderá ser necessidade. Com portões fechados. Nós falamos do jogo do Liverpool com o Atlético de Madrid, lotado o estádio. A Inglaterra não tomou essa medida. Eu não sei o primeiro nome. Tomara que não tenhamos casos, né? Eu até peço desculpa porque é uma indelicadeza da minha parte, mas o nosso secretário de Saúde,
Porto Alegre, né? O Stirmer, né? O sobrenome dele é Pablo, Stirmer, né? Pablo Stirmer. Pablo Stirmer. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Grenal hoje, né? Por meio da repórter da TV Pampa, a Gabriela Milanese, dizendo que não tem nenhum motivo para, por exemplo, amanhã já se falava, né? Vamos fechar o Grenal, torcida única, sem torcida. Ele disse, não tem motivo para isso, né? Não tem motivo para tal, né? Não há mais do que um caso confirmado em Porto Alegre, né? A pessoa o Porto Alegre que veio, foi hoje. E a pessoa que Ontem foi em Campo Bom. E a pessoa que teve confirmado o coronavírus, né, o Covid-19, ela não teve contato com outras pessoas, né? Só outras 3 que também já estão isoladas. Então, assim, eu não entendo bulhufas, né, sobre o que está acontecendo nessa questão médica e clínica, né? A gente procura se informar da melhor maneira possível. Eu procurei falar com alguns médicos que eles têm uma visão completamente distinta do todo que está sendo falado. É realmente preocupante, mas nada de muito grave, é uma gripe, se trata, né? Eu entendo, né, algumas coisas que se fazem, né? A gente vive um momento histórico conturbado. Mas acho que esse protocolo de segurança é importante. Por que na Itália avançou tão rápido? Porque lá o governo não cuidou desse protocolo de segurança, de evitar o contato com outras pessoas. E as pessoas que tiveram os primeiros sintomas foram direto aos hospitais. E essa é a primeira dica. Se você tiver o sintoma, alguém da sua família, alguém conhecido, tem um sintoma de gripe forte, que pode ser o do coronavírus, tem que ir, Rogério, ao posto de saúde e avisar a vigilância sanitária. E os técnicos da saúde, tanto da Prefeitura de Porto Alegre quanto do Governo do Estado, eles vão até a casa. É o que aconteceu com essa senhora. Senhora não, né? É uma mulher de 54 anos que voltou da Itália, teve os sintomas, a filha avisou, ligaram para a vigilância sanitária, né, da Prefeitura de Porto Alegre e a equipe foi lá e coletou os exames. Então ela não precisou ir até um hospital, porque indo até um hospital é isso, tem contato com mais pessoas. Aí dissemina. E é isso que o Diego falou, é uma gripe forte, mas menos voraz do que o H1N1, por exemplo. E muito menos que o SARS. Muito menos letal, enfim. Agora ela se dissemina muito rápido, então esse cuidado. É que o vírus é resistente, né? Ele sobrevive mais que os outros. Uma outra coisa que me preocupava bastante, até só que a gente está aproveitando para falar sobre isso e a informação que eu fui atrás, que muita gente estava preocupado que as pessoas que se curaram do coronavírus, elas têm sequelas, né? Só que eu fui perguntar para um médico, todas as pessoas que têm um problema respiratório ou passam por uma gripe, uma pneumonia, alguma coisa assim, elas também não ficam com sequelas? Ficam. Então não é uma novidade uma pessoa que tem um problema respiratório, né, ou um problema de gripe, por exemplo. Pequenas sequelas. Pequenas sequelas. São graves. E hoje eu ainda recebi, né, a gente recebe muita coisa, né, pela internet, mas especialmente uma manifestação de um infectologista da USP, da Universidade de São Paulo, onde ele fala, as pessoas não morrem, as mortes que estão acontecendo, não é pelo coronavírus, não é pelo Covid-19. Por debilidades por outras correlatas. Claro, é isso aí. É que não aumenta a debilidade. Né? Não existe, por exemplo, de ter um ataque direto no pulmão. Não. Né? O que vai acontecer é uma pneumonia, alguma coisa nesse sentido. Olha, eu vou dizer que resolvam isso logo, que daqui a pouco eu estou de férias, eu já combinei com o Rogério, e aí eu vou viajar. Esse infectologista disse mais o seguinte, em 3 meses não vai se falar mais em coronavírus. É uma questão de tempo. Então tá bom, em 2 meses é minhas férias, ótimo, estou feliz. E aí até ele levanta uma suspeita, né? E outros segmentos também, como o segmento agrícola brasileiro, também já levantaram suspeitas sobre isso. A gente sabe que a China tem um problema histórico de abastecimento daquela imensa população. E ciclicamente acontecem esses episódios. Tá? Bom. E eu tenho um amigo que morou por 10 anos na China e ele me contou essa história. Sempre. E aí todo mundo já pode ficar. Surgiu um animal exótico lá que só as camadas sociais assim classe A que comem esse animal exótico e dele partiu o vírus. Sim, agora a culpa é do morcego dessa vez, né? Mas não é morcego, né? Já foi de quê? Já foi de porco, já foi não sei o quê. De macaco. E pode todo mundo se preparar que daqui a algum tempo, não sei se daqui a 3 anos tal... Que a 10 anos vai surgir outro. Vai vir outro.
Vai vir outro, do mesmo lugar. E assim agora os nomes não ajudam, né? Porque coronavírus assusta. Daí pandemia, né? Então, a gente acha que tudo é muito grave. Então tem que ter calma nessa hora. Brincadeiras à parte. E essa é a intenção de alguns setores. Né? Brincadeiras à parte, né? Tem uma cerveja que o nome é muito próximo, 50% da venda da cerveja diminuiu em detrimento disso, porque as pessoas às vezes não têm entendimento, né? Elas pensam, olha, essa cerveja aqui traz o problema. Sem contar com aquela outra brincadeira, né? Porque é uma cerveja que patrocina a Fórmula 1 e outras competições automobilísticas, principalmente, e que as modelos lindíssimas vestem aqueles macacões justos, escrito Corona e tal. E aí já vem as brincadeiras. Esse é o verdadeiro vírus que acontece. E vamos ter a primeira prova da história da Fórmula 1 sem público, né? Devido ao coronavírus. Isso para mim de todas as informações que eu tive, claro que eu sou apaixonado por futebol, mas dessas, Fórmula 1 sem torcida eu considero frustrante. Isso, as medidas que as autoridades de saúde estão tomando são corretas, mas algumas para mim, como essas de proibir público no estádio, isso aí é exagero. Isso é exagero. Mas enfim, como disse o Dr. Mauro Vaz, né, meu querido amigo, meu urologista, botou ontem nas redes sociais, quando surgiu o caso lá em Campo Bom, né, que foi o primeiro confirmado, disse, pronto, agora Rio Grande do Sul tem o primeiro caso. E o gaúcho já está dizendo que é o melhor e maior caso do Brasil. Bom, gente, vamos passar para o Clássico Grenal em seguidinha. Só lembrando que nós falamos aí da Champions, né, da eliminação do Liverpool dentro de casa para o Atlético de Madrid. E agora o Atlético de Madrid tem um adversário mais fácil, eu acho. Agora é sorteio de novo. Sorteio. Mas mas os times que classificaram são mais fáceis, né? Tem a Atalanta da Itália que classificou, pode ser um adversário. Tem Lyon e Juventus, né? O Lyon está na frente, também é teoricamente mais fácil. Por falar nisso, foi confirmado um caso de coronavírus num jogador da Juventus. Sim, Rugani. Primeiro que tem no futebol. E isso aí já vai dar também confusão, mas pelo amor de Deus, é só estratificar o público. Daqui a pouco ia chegar em alguém do futebol ou alguém do voleibol, como chegou em outros. Pode chegar em alguém da... Como é que chegou? Vamos bater na mesa. Aquela vez os jogadores do Grêmio com cachumba, né? Uma série de episódios de cachumba no grupo. Né? Bom, mas falando em Champions, não esqueça, os cartões Banrisul Mastercard levam ao Caribe com direito a uma mega festa para assistir a transmissão da final da UEFA Champions League. É isso aí, né? Os cartões Banrisul Mastercard lhe dão a oportunidade de você participar aí do sorteio e ser contemplado para participar no Caribe de uma mega festa assistindo a transmissão da final da UEFA Champions League. E para isso, com apenas R$100 em compras nos cartões Banrisul Mastercard, você já estará concorrendo. Então, não perca essa chance que o Banrisul e os cartões Mastercard estão lhe proporcionando. Vamos à mensagem do Sesc e nós voltamos em seguida, já passando as escalações prováveis de Grêmio Internacional para o Clássico de amanhã. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Quem está nos acompanhando? João Carlos Machado Filho, nosso mestre, grande Machadinho. Grande Machado. O Machado é missioneiro também, né? O Machadinho é de São Luís Gonzaga. Acho que o Machadinho nasceu em... Não tenho certeza, eu sei que ele é o melhor apresentador da TV faz anos, viu? Tem um programa... Sim, claro, continua. Claro. Continua. Machadinho. O Machadinho é de São Luís, né? O Ibsen... primo que era de São Borja, e o Dilamar, irmão do João Carlos Machado Filho, é de São Luís Gonzaga.
Que é a capital das missões. Que fica na Grande Santo Ângelo. Fica na Grande Santo Ângelo. Provocar. Somos todos missioneiros. Sérgio Luiz Rete Moreira dizendo que chegou cedo hoje. Pergunta se tem o gol dele. Não, Sérgio, vou deixar para a semana que vem, pós-Grenal, para mostrar o teu gol. Humberto Claudino também conosco. O Paulo Renato Rizardi pergunta para eles se eles lembram da Copa do Brasil, do Grenal do século. Só a Grenal da Sul-Americana, do último título do Olímpico e do Grenal da Copinha. Deve ser os Grenais que o Inter venceu, realmente. 92, né, o Inter venceu o Grêmio nas quartas de final, né, da Copa do Brasil, Grenal classificando em busca do título. Grenal da Sul-Americana? Depois teve o Grenal da Sul-Americana, que o Grêmio jogou o primeiro Grenal com reservas no Beira-Rio e perdeu, se não me falha a memória. Depois, com titulares no Olímpico, venceu, mas não foi suficiente, ou empatou e não foi suficiente para classificar. E o da Copinha é desse início de ano, que o Inter ganhou também a classificação. E do último título no Olímpico, que foi com o Falcão ainda, sim, foi o título gaúcho em cima do Renato. Em cima do Renato. Sim, gol do Saci. Foi um empate, não foi um empate? Curiosamente. Como o gol do Saci? Porque o Andrezinho estava com a perna quebrada, né? Ele não sabia, mas estava com a perna quebrada. O gol do Saci é muito Sim, bom. porque ele chutou com a perna que não estava quebrada, né? Curioso, mas é... Mas ano passado a gente só não teve um Grenal histórico, porque o Grêmio não chegou à final da Copa do Brasil, né? Pois é. É uma boa lembrança. Mas na verdade a gente tem duas falhas ano passado, uma do Grêmio e uma do Inter. O Inter também falhou na Libertadores e não conseguiu ir adiante. Sim, porque né? aí Naquele jogo no Rio de Janeiro, basicamente, né? Levou até os 35 minutos e aí depois tomou 2-0 do Flamengo e não conseguiu reverter aqui no Beira-Rio. É que o Grêmio não quis, assim, impor ao Inter levar o Inter a perder a Copa do Brasil num Grenal seria muito ruim. O Grêmio, então, o Grêmio é responsável pelo Inter ter perdido o título da Copa do Brasil. Né? Porque o Inter iria motivado se fosse o Grenal e tinha plenas condições de ganhar. Aí, como não foi o Grenal, desmobilizou e perdeu para trás. Achou que já tinha... Achou a mesma coisa que o Grêmio achou também, né? Porque o Grêmio jogou contra o Atlético aqui. Foi um jogo que o Grêmio foi muito superior. Chegou lá, entrou na Arena da Baixada, já estamos classificados. É só jogar. E aí vi 2-0, né? E aí os pênaltis foi aquilo. E essa é a minha dúvida para amanhã, né? Porque a gente pode ter um grande jogo, e acho que é essa a expectativa de todos nós, como a gente pode ter um jogo truncado, com os dois times, um com receio do outro e buscando um empate. Eu ainda não sei qual é a tendência para o Grenal de amanhã. Eu perguntei para o Everton hoje, na entrevista coletiva que eu participei do Grêmio à tarde, se levava em consideração o fato de que a vitória para o Grêmio ou para o Inter daria o encaminhamento de classificação, né? Porque com a vitória do América de Cali ontem, praticamente a Católica está eliminada. São 2 jogos, 2 derrotas. Então uma vitória amanhã, seja de quem for, Grêmio ou Inter, encaminha a classificação, porque seriam 2 jogos, 2 vitórias, especialmente para o Inter, né? Porque o Inter vencendo o Clássico Grenal amanhã, por exemplo, tem mais 2 jogos em casa na sequência. E aí eu diria que está classificado. Eu diria que se o Inter ganhar amanhã, está classificado. Mas acho que quem ganha encaminha, mas quem perde... Fica em dificuldade. Se complica, porque o Cali ganhou. Né? E principalmente o Inter, porque o Inter joga 2 no retorno e joga 2 fora. Mas é que aí, esse é o meu pensamento inverso. Se o Inter ganhar amanhã, como joga as 2 próximas em casa, confirmando o tradicional, que é vencer em casa, vai a 12. E aí está classificado. Então, aí, justamente, por essas 2 circunstâncias, né, que a situação impõe. Se vencer... Pode ganhar as 2 em casa e... Tá dentro. Tá dentro. Eu diria que se o Inter ganhar amanhã e a próxima, tá classificado. Se perder, as 2 do retorno fora de casa pode complicar. Sim. Tá? Como é que deve ser o comportamento, então, do Internacional amanhã? Deve tentar segurar o empatezinho para não se arriscar? Ou já deve tentar justamente essa cartada de se classificar no primeiro turno? O meu feeling... Pelo que eu vi do Kudê, eu acho que ele não vai muito para segurar o resultado. Eu acho que ele é mais de arriscar. Claro, pode ter alguma cautela, mas ele... Isso é o que tu está querendo, né, Flávio? Não. Isso é uma coisa que a gente já discutiu aqui, vai jogar o Bruno Fux. Bruno Fux vai ser o zagueiro, isso já está muito bom, né? Quem sabe ele mete os dois volantes, né? O Bruno Fux está melhorando jogo a jogo e acho que amanhã vai fazer a melhor partida dele pelo Inter. Tomara, para um bom clássico, tomara, né? Que não seja assim uma excelência. Mas eu acho que estrategicamente, Rogério, o Inter deveria ser mais cauteloso amanhã, né? Tem em mente que é um jogo fora de casa. Então, estrategicamente poderia
jogar um pouco atrás. Mas eu acho que o Kudê não consegue. O time que o Kudê montou aí nos últimos jogos não consegue fazer isso. Como o Grêmio também não consegue. Então eu tô sim animado, né? Eu acho que a gente vai ter um grande jogo de futebol amanhã, porque o Inter chega na melhor fase dele no ano, ainda muito incipiente, com uma série de dúvidas, mas está na melhor fase, está motivado para isso. E o Grêmio é um time maduro. Consolidado. Né? Maduro, consolidado, sabe jogar em casa, não consegue ficar atrás tocando bola. Então, a gente tem pela frente... Renato, né? Eu acho que a gente tem uma boa perspectiva. E tem um agregado no Grêmio. O Grêmio tem um lateral esquerdo que é melhor que jogou no Beira-Rio, né? O Caio Henrique, para mim, ele acrescenta mais, tem mais qualidade. E o Grêmio também tem na reserva, aliás, tem o Jeromel também, né? Sim. Que, quer queiramos ou não, é o Jeromel, né? Descontado, será? Ou não? Não, o Jeromel, pois é, acredito que não, né? O Kahneman é uma dúvida e ainda tem no banco a possibilidade do Jean-Pierre, que, quer queiramos ou não também, 15 minutos de Jean-Pierre no final do jogo podem ser um acréscimo bem interessante. O meu ex-colega de Anchieta, João Carlos Ferrari Horta, está dizendo que amanhã vamos passar por cima dos gremistas, tá? Que agora tem treinador e tudo mais. Não, que eu cobre dele na sexta-feira. Eu vou cobrar na sexta-feira. Falando do lateral direito, verdade, nós temos um outro jogador. Né? A gente tem... Isso é interessante também. Com certeza uma novidade boa do Grenal. Até o Orestes toca nesse assunto, é importante. Estava lendo há pouco aqui, né, um grande colega e muito bem informado de Inter, né, o Lucas Colar, ele informa que o Saravia disse a Eduardo Cudê hoje que não se sente 100%. Mas isso é o que eu ia falar. E que está com desgaste e pode ficar fora para o Rodinei jogar. Então hoje, acho que é o jogo do Rodinei. Hoje, durante o dia, o Flávio tá cheio de graça, né? É o jogo do Rodinei. Tá que é uma Ave Maria, cheia de graça. Tudo que ele jogava no Flamengo. O Saravia 50% tem que entrar em campo. Mas vai jogar melhor que o Rodinei. Acontece o seguinte, como o Saravia foi convocado para a seleção da Argentina, ele já não joga na próxima partida, não é isso? São as duas próximas. A Aimoré, Ele já Aimoré não joga. E mais uma. Ele já não joga. Então, o Rodinei vem sendo titular. Pode jogar, né, Rogério? Porque se forem cancelados os jogos das eliminatórias, ele pode jogar. Mas eu acho que não serão Acho que não cancelados. serão. Não serão cancelados. Mas o segundo jogo é contra o América de Cali, não é? No Beira-Rio. Não, o Saravia perde só 2 jogos do Gauchão. Do Gauchão. E por conta disso, é que eu entendo que o Cudê não vai colocar o Saravia. E agora, essa declaração que tu está trazendo do Saravia confirma para mim a impressão que eu tinha. Se ele vai perder o jogador depois e não tem o jogador... Não dá para perder o Rodinei também. Não dá para perder o Rodinei, porque a gente sabe como é que essas coisas funcionam, entendeu? Era o time reserva do Internacional e daqui a pouco ele já vai ser guindado ao time titular e tu precisa ter aquele que era titular logo na sequência. Qual é o ânimo? Qual é não, mas para 2 partidas no Gauchão, né, Rogério? Não, tudo bem, mas... Não tem comparação entre os dois jogadores e o Cudê sabe disso. Não, tudo bem, mas de qualquer maneira, ele não pode... Ele agora, terminaria não perdendo. Pode ser tão rápido. Ele perderia... o Rodinei, vamos dizer assim, digamos que jogos na estratégia Renato aconteceria exatamente o Rodinei jogar com certeza. E o Saravia jogar depois. E ele, para uma opção de segundo tempo, pode ser uma boa opção. Se a diferença é tão grande assim... Não, a gente não pode ter como opção de segundo tempo um ala direito. Olha, mas às vezes acrescenta bastante. Por falar nisso, vamos colocar na tela aqui, Marvin, vamos colocar na tela as escalações. Vamos colocar primeiro a do Grêmio, que eu acho que não tem... Essa veio a do Internacional, que é o que a gente está falando. Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Tá? Eu acho que ali, aqueles primeiros 4 ali da defesa, não tem dúvida alguma, né? Lomba, Fux, Musto e Cuesta. Certo? Bom, ali pelo meio já começa, eu pelo menos começo a ter dúvida ali. Já falei na lateral direita, acho que vai realmente o Rodinei. Tá? É que agora, isso. Eu vou rezar até amanhã que o Cudê te desminta, tá, Rogério? Eu acho que o Saravia tem que entrar em campo amanhã. Ontem no treino fechado foi feito um teste desse time que está aí. Até se o Marvin puder pôr de novo, só para a gente poder visualizar. Tirou Bosquilha, colocou o Patrick. Tirou Bosquilha, colocou o Patrick e abriu o Thiago Galhardo na direita com o D'Alessandro ao lado do Paulo Guerreiro. Foi o teste que foi realizado ontem. E o Marcos Guilherme joga. Não, sempre. mas aí sairia o Marcos Guilherme. Ah, tá. Sai Bosquilha e Marcos Guilherme. Entram Patrick e D'Alessandro. Na minha opinião, tá? Não é teste, foi só um teste. Tá. Na minha opinião, Bosquilha não sai do time, Patrick não entra, tá?
E na frente continuam o Galhardo e Guerreiro e o Marcos Guilherme fica no banco como essa opção. E o D'Alessandro começa o jogo. Esse teste foi para testar o Inter mais lento. Só pode ser isso, né? E mais confuso com o Patrick, né? O Patrick faz um enrosco naquele meio. Mas diz que o Patrick melhorou, né? Você está soltando a bola mais de primeira, já está evoluindo na orientação do Patrick. O Patrick pode jogar muito bem o gauchão, né? Foi bem agora. O Flávio, eu acho que ele pensa que ele vai influenciar o Cudê, né? Ele que tá... Eu, sinceramente, estou simpatizando muito com o Cudê. Eu gosto de bons treinadores que arriscam, que tem... É um cara muito simpático, competente, né? Não, cara, que ele fez aqui. O gremista está compartilhando com... Eu gostava do Odair, por exemplo. Né? Não, mas eu acho que gostava do Odair, né? Inter e Grêmio tem bons técnicos, criativos, jogam para frente e querem inovar. Às vezes não dá certo. Não, e ele tem alguma humildade, porque ele já reconheceu que os dois volantes, que aquela saída por trás da zaga estava dando mais confusão do que acerto. E ele já não. Ele reconheceu, mas ele disse que era... Ele não jogou assim. Tudo bem, mas ele disse antes... Foi a melhor partida. Valente, ele disse antes, era uma circunstância de matar ou morrer. Então ele não podia... ele não podia ir de peito aberto. Ele tinha que fazer o mínimo que garantisse o Internacional nessa fase de grupos. E foi o que ele fez. Uma cautela. Então ele se fechou. Ele disse isso. E disse que depois de uma fase de grupos poderia, inclusive, né, como não era mata-mata, de soltar o time. Foi o que ele fez. Eu acho que a estratégia dele foi absolutamente correta. E ele tomou porrada à torto e à direito, né? Aguentou firme. Aguentou firme porque era a convicção dele que se mostrou acertada. Agora a gente só tem uma partida, né? Para olhar como foi esse novo time mais aberto, mais solto do Cudê. Eu acho muito pouco ainda para a gente tirar conclusões definitivas. Né? Eu gosto do trabalho do Cudê também, brincadeiras à parte com o Flávio, eu concordo com ele, eu gosto bastante do trabalho dele. Acho que ele é... Assim, eu já falei isso algumas vezes aqui e volto a repetir. Gosto muito da maneira, não como ele trabalha, mas como ele conseguiu fazer com que os jogadores comprassem a ideia dele. Porque, para mim, fica claro que compraram de uma maneira espetacular, né? Tanto que a mudança de um estilo da pré-Libertadores para o estilo da fase de grupos foi automático. Né? Foi automático do time mais defensivo. O D'Alessandro teve participação nisso, será? Certamente, né? Junto ao grupo? Certamente sim, certamente sim. A maior dele foi não jogando no último jogo. Né? Não, eu digo, olha, a Ave Maria hoje deixou picando. Tá cheio de graça, Flávio. Tá cheio de graça. Agora que está sendo questionado o D'Alessandro de novo, né? Se ele vai, porque ele não tem intensidade, tem qualidade. Mas é justamente isso aí que eu pergunto. Vocês acreditam que se o D'Alessandro não estivesse suspenso para o jogo contra a Universidade Católica, ele ficaria na reserva? Se ele tiver, porque ele não jogou, porque ele tinha a suspensão automática da expulsão lá contra o Tolima, no jogo do Beira-Rio. Tá? Vocês acreditam que ele não seria escalado para começo do jogo contra o Católica? Acho que ele jogaria. Também, claro. E esse é o meu raciocínio para o Grenal também. Esse é o meu raciocínio. Porque a escalação do Internacional vai ter o D'Alessandro como titular. E o Marcos Guilherme no nada banco. Contra o D'Alessandro, ao contrário, o D'Alessandro é solução, ele não é problema. Só que ele estava jogando no início, né, com o Cudê, no lugar errado. Ele estava jogando de atacante. De 8,5. Mas dentro da estratégia ainda, Com porque certeza, tinha mas estava mal outro aproveitado. volante. Não, tudo Tanto bem. é que no segundo tempo, no último quarto do jogo, quando ele vinha para o meio, o Inter melhorava, mas melhorava muito. Que é o que eu acho, não sei. Para vocês o D'Alessandro começa jogando ou não? Para mim, não. Eu acho que não. Para mim, não. Assim, se fosse para ser o melhor Inter, não. Mas tem todos esses outros fatores. E ele jogou 90 minutos agora no final de semana. Para mim é esse o indício que ele não vai começar. A minha dúvida é o quanto que o D'Alessandro aceita com o Cudê. Não estou dizendo que ele não aceita a reserva, não é isso, tá? Sim. Mas é o quanto que o D'Alessandro também compra a ideia do Cudê do trabalho. Porque eu acho que ele compra 100%, tá? Eu pergunto para indagar aos outros, mas na minha visão ele compra 100%. Se o Cudê disser para ele, tu vai jogar 90 minutos do Gauchão contra o São José no próximo final de semana, vai jogar 90 minutos como tu jogou no final de semana passado, em casa contra o Brasil de Pelotas, e é isso que tu vai jogar porque eu preciso de ti nesses jogos.
Eu acho que ele compra 100%. Fica fora do Grenal, é uma opção, é um espetáculo ter o D'Alessandro E eu acho que ele joga, excelente. Mesmo que ele tenha participado nos 90 desse jogo contra o Brasil de Pelotas, ele não jogou o jogo anterior, né? Que é o que ele estava suspenso. Então, por isso também eu acho que ele tem essa reserva. Tu acha que ele joga, então? Eu acho que ele joga. E aí tu tiraria o melhor jogador do time hoje para ele jogar? O Marcos Guilherme. Então tu não tiraria o melhor jogador do time? O melhor jogador é o Thiago Galhardo. Não, claro que não. Não, a minha escalação... E quem é que vai fazer o lado direito? O D'Alessandro? Não, deixa o Edenilson fazendo. E por dentro o D'Alessandro daí? Deixa o D'Alessandro mais na frente, né? E o Thiago? Porque tu tem Porque não dá para embolar os caras ali, né? Não, o Musto, coitado... o Musto tá lá atrás. Tá? E aí a frente aí dele? tu tem o Edenilson, tá? Tu tem o Bosquilha, tá? Tu vai voltar com o tripé do Odair. Com o tripé tu quer voltar com o Musto e 2 caras na frente. O Bosquilha não estava com o Odair nem o Musto. Sim, mas eu tô falando do esquema. Era o Patrick e agora o Bosquilha. Sim, mas tudo bem, mas vamos combinar Edenilson na direita. Vamos combinar que tem uma diferença. Vamos combinar que tem uma diferença entre o Patrick e o Bosquilha, né? Isso? Não, e aí o Bosquilha vai ter que ter um trabalho de marcação maior. Mas é o para jogar Galhardo e... É o que a gente falou, ele faz um trabalho... Quem é que comparou aqui ontem ao Zinho, ao trabalho? Tu que alguém te falou isso, né? Alguém te falou isso. Um amigo me disse, que o Bosquilha faz em campo me lembra o Zinho de 94. Sem a bola. Não, é aquela coisa de dar segurada no jogo, de trabalho meio. Eu disse pra ele, eu não posso nem concordar nem discordar de ti, porque eu não lembro da Copa de 94. Mas se tu me diz, eu vou procurar saber. Eu acho que tem alguma semelhança segurando menos a bola. É isso, eu tô dizendo que ele é mas o em Zinho, termos né? de movimentação, isso, movimentação. acho que sim. Eu acho, Agora o Rogério tem, no histórico do Rogério, a gente conhece o quê? Pelo menos uns 20 anos. O histórico, feeling para escalação é contigo. Né? Então, mas já perdi muito isso. Eu tinha antes, né, Orestes? Agora... Quando eu acompanhava mais os treinos. Mas agora eu já eu faço outra pergunta, né? Pelo lado do Grêmio, o que fica mais fácil marcar? Vamos botar D'Alessandro ou qual seria o outro? Vamos botar a escalação. Thiago Galhardo? Não, Thiago Galhardo na minha escalação tá. Ou Marcos Guilherme. O que é mais fácil marcar, né? Para o Grêmio é melhor o D'Alessandro não jogar, porque senão tem que colocar 2 no D'Alessandro, né? Então... O Grêmio não tem dúvida naquela escalação, né? Algum tempo atrás era mesmo. Não, pelo que eu estou observando aí, nada, né? Nada. É esse aí, Lucas Silva é titularíssimo, né? Maicon, Matheus Henrique. A única dúvida que poderia surgir é a do Kahneman ali, no lugar do David Braz, né? Se o Kahneman jogar, olha, vai me surpreender mais que, sei lá, qualquer outra coisa que possa me surpreender, porque ele não treinou. E outra, eu já disse isso outras vezes, volto a repetir, o Kahneman é um jogador físico. O estilo dele é muito parecido. Ritmo, exato. Não é um jogador técnico, ele é um jogador de transpiração. E o Jeromel tá voltando também, né? Aí mais um zagueiro voltando. Não, e o Jeromel tem também no histórico dele, ele não volta tão bem, ele demora para pegar ritmo de jogo. E o David Braz tem atuado bem, né? Tá, e na esquerda não tem dúvida, né? O titular agora é o Caio Henrique. Sem dúvida. Eu não vejo nem que se dispute isso mais, né? E o Bruxinho continua. Qual é o Bruxinho? O Alisson. Não fui eu que falei. O Alisson joga. O problema é o Renato não tirar o Alisson, né? Porque ele encasqueta. Eu até gosto do Alisson, só que tem algum momento que tu tem que apresentar alguma alternativa. Eu vou dizer... alguma proposta. Não é e aí o Alisson é o cara sair. E aí o Renato não tira o Alisson. Não fui eu quem... Não fui eu uma coisa quem impressionante, disse. Cara. Não fui eu quem disse isso, então não serei injusto e darei a ele o crédito. Benhur Marchiori disse na Rádio Grenal uma coisa que eu concordo plenamente com ele. O quê? Perguntaram para ele, Benhur, escala o Grêmio aí, por favor. E ele, Alisson, Vanderlei... Sim, ele começa pelo Alisson. Começa pelo Alisson. Que é o pensamento do Renato. Como começar pelo Ramiro antes, então. Mas hoje eu ouvi na mesma Rádio Grenal... Hoje eu ouvi na mesma Rádio Grenal o Iura... Fala bem da Rádio Grenal que a Marjana está nos vendo. Ah, é? Grande beijo para a Marjana. Grande beijo para a Marjana. Eu ouvi de manhã, né, com o Rec e com o Thiago, estavam o Iura e o André Luiz. Tá? E o Iura falava justamente sobre isso. Para ele, Iura, tá, o Alisson não tem que jogar. O Renato tem que partir para uma nova formulação. Né? Partir para uma nova formulação. Ou com
com o PP, já sendo um time bem mais ofensivo, ou então colocando o Jean-Pierre, formando, né, um outro desenho de meio campo. É que o Jean vai ter que esperar, né? Não, tudo bem. Mas ele está falando, vamos dizer, a tese dele é essa aí, de que ele tem que mudar. É o Yura. Agora, com os 3 volantes, a gente tem uma grande diferença desse Grenal para o Grenal do Gauchão. Que o Grêmio continua um pouco mais cauteloso, não vou chamar de retrancado, mas cauteloso, e o Inter não. O Inter um pouco mais liberado do seu meio de campo. Eu vou repetir uma afirmação do seu Abel Braga. Né? O Grêmio joga com 3 volantes, mas 3 volantes que jogam, né? Sim. Então que saem para o jogo. Então pode até ter essa nominação de volantes, mas jogam, mas não concluem. Não chutam a gol. Não né? chutam a gol, joga mas joga pro lado. Mas joga. Tem volume de jogo na intermediária do time adversário. Né? Então, mas no segundo tempo do Grenal, o Inter jogando com 10, Grenal do Gauchão, o Inter com 10, com esse meio campo que toca a bola do Grêmio. O Inter teve mais posse de bola. No jogo da Universidade Católica, o Internacional jogou com esse meio campo, não foi? Jogou sem o D'Alessandro, estava expulso, Sim, né? era o Marcos Guilherme. Era Musto, Marcos Guilherme, Edenilson, o Bosquilha, Thiago Galhardo e Guerreiro. E vocês lembram a movimentação do Marcos Guilherme, como foi? Ele não guardou posição nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Ele andava pelo campo todo. Ele confundiu muito, pelo campo todo. A zaga. Que eu acho que é essa liberdade que o D'Alessandro vai ter. De não precisar guardar e lado assim de campo. Que ele joga melhor. Vai ter. O D'Alessandro rende melhor assim. E o fôlego. E atrapalha muito, mas ele precisa jogar só meio tempo. Tem o Marcos Guilherme jogar o segundo. O D'Alessandro não precisa jogar os 90. Eu não começaria o Grenal com o D'Alessandro. Até porque eu imagino que o Inter vai jogar para vencer. E com o D'Alessandro hoje, infelizmente, no Grenal, para vencer é mais difícil. Aí até eu vou me colocar assim, a gente quando vê o time do outro lado, aí não tem tanto a paixão, e eu acho que o D'Alessandro justamente representa muito para o Inter na história do Inter, mas neste momento, quando o time, se tu tem mais intensidade, tu agride mais do que com a qualidade. Tu não quer o D'Alessandro, né? Olha, para mim é mais cômodo até não ter o D'Alessandro. Se jogar o D'Alessandro, acho que é mais... Neste momento, acho que é mais tranquilo marcar o D'Alessandro. Mas eu acho que é uma questão estratégica. No primeiro tempo, entrar com o D'Alessandro, né, para sentir o jogo, o passe dele, o lançamento, e guardar o Marcos Guilherme para o segundo tempo, para aí sim ser mais intenso. Então, não acho o D'Alessandro um problema. Senão tu tem que, se for o contrário, tu vai ter que já garantir um resultado positivo no primeiro tempo. Com a intensidade faz 2-0 e aí segura com o D'Alessandro no segundo tempo. Mas aí é complicado, né? É bom também. Rony, a história do Grenal amanhã ser transmitido pelo Facebook somente, tá? O Rony Kotzenberger, testando a qualidade de imagem para o Grenal. Muito boa. Dali Inter. Então, está pelo Facebook também. O Darcy, grande Darcy Filho conosco. O Cristiano Medeiros está dizendo 1-0 para o Inter, gol do Paulo Guerreiro. Bruno Flores está nos acompanhando. O Bruno pode vir no programa, não pode? Não deixaram. Não liberam mais. O Guerreiro não fez gol em Grenal aí. Ô, Leonardo Meneghetti, libera teus caras aí para participar. Cristiano Medeiros está conosco também. E, aliás, a questão Grenal, o Renato faz 6 que não perde? 6 clássicos. Se ele não perder amanhã... Na Arena, o Inter só teve uma vitória, né? Desde aliás, 2013, por falar... Rafael Moura. Por falar nesse assunto do Inter não ganhar, vamos abordar em seguida isso com personagens, inclusive, do clássico de amanhã. Para você, uma corrida é cheia de obstáculos? Pois então supere o primeiro. Inscreva-se no circuito Sesc de Corridas. Nós temos agora já no próximo domingo, dia 15, a etapa de Caxias do Sul. Depois, dia 22, a etapa de Capão da Canoa e encerrando o mês de março, dia 29, em Santa Maria. E não para não, porque em abril já começa logo no dia 5, com a etapa de Novo Hamburgo. Confira a agenda completa do circuito Sesc de Corridas no site do Sesc, sesc-rs.com.br/circuito de corridas, onde, inclusive, você pode fazer a sua inscrição. Então, supere esse obstáculo e inscreva-se, pelo menos, para uma das etapas aí do circuito Sesc de Corridas. O Sesc
tem muitos jeitos para você ser feliz e incentivar a prática esportiva é um deles. Vamos às mensagens do Zafari e do Banrisul e a gente volta em seguida. Vamos ouvir aí Edenilson e Vanderlei, personagens do Clássico de amanhã. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. O Banrisul Digital é reconhecido por especialistas como um dos aplicativos mais completos para quem utiliza cartões de crédito. É pensado para facilitar a sua vida. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Bom, olha aqui, ó, o Sérgio Luiz Rete Moreira está dizendo, gente, por favor, D'Alessandro não, vou infartar. O Iduel da Silva, o Inter tem que jogar para cima do Grêmio. A Carla Brasil está conosco, o Manuel Flávio Costa também nos acompanhando. O nosso Fernando de Primo, jornalista, gremista, né? Grêmio ganha, tá? Mas os colorados são a maioria aqui nos comentários, hein? Ou é impressão minha? Não sei, eu não passei todos aqui ainda. Eu sei que o Fernando de Primo está dando risada para cima do Horta, né? O Fernando também, ex-colega lá de Anchieta, né? Como Horta, então está rindo do Horta aqui, está dizendo que o Grêmio ganha. O Felipe Lunques, o Inter vai com um monte de volante amanhã. Edenilson, Musto, Lindoso, né, e se ratear até o Patrick joga. Acho que não. Não é mais o Odair o treinador do Inter. Acho que não. O William Christopher da Silva Rodrigues, mas o Grêmio ganha com sorte. Com sorte não. O Rudinei Pedroso, boa noite aqui em São Paulo, assistindo o ótimo programa Inter sempre. Tá? E vários. Mas o Fernando está mandando abraços, tá? O Grêmio ganha amanhã, eu estou repetindo aqui. O Ariel Colvara, tá? Boa noite, ele é de Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul. Penso que nesse Grenal, quem souber aproveitar as oportunidades vai ganhar o jogo, pois acredito que vai ser muito peleado e até momentos vai ser truncado. Mas acredito que o meu Grêmio faz 1-0. Está dizendo o Ariel Colvara de Camaquã. O Luiz Carlos Enval. Em 2017, o Barrios também fez 3 gols numa partida da Libertadores. Em 2017? Contra o Guarani do Paraguai? Não sei se ele fez 3 naquele jogo, mas se ele fez... É o que está lembrando aqui o Luiz Carlos Enval. Então, ótimo. Acrescenta mais um na lista, são 4 agora, então. Então, e o primeiro não brasileiro. Eu realmente não lembrava disso. O Paulo Renato Rizardi diz que o Oreste sabe muito. Tá funcionando a tua assessoria de imprensa, ô secretário? Bondade dele. Muito bem. Vamos então ouvir aí e ver, né? Primeiramente, o Edenilson falando dessa situação, né, que o Flávio lembrou agora. O Internacional não vence Grenal há 6 Grenais. Que o último gol foi do Edenilson, não foi? Sim. Que cruzamento foi a última vitória. Campeonato Brasileiro. Cruzamento do Patrick? O Wendel. Do Wendel, que vai jogar amanhã. Vamos ver e ouvir aí o Edenilson. Difícil falar assim o que está faltando, até porque não sei quantos jogos foram, 5, 6 depois disso. Das finais dos estaduais ano passado foi bem parelho, assim, 2-0. Depois teve essa última derrota, também achei o jogo bem parelho. Então são detalhes, né? De repente a gente se ligar um pouco nos detalhes, concentrar tanto na hora de defender quanto de atacar. Acho que isso a gente vem fazendo bem em outros jogos e tem que levar para o Grenal também. Pelo lado do Grêmio,
né, um jogador que ainda não atuou Grenal, mas que já está sentindo o clima, né, e que me parece que depois de um início onde a torcida tinha dúvida, a torcida passa a ter confiança nesse jogador, que conta agora da sua expectativa para o Clássico Grenal, que é o goleiro Vanderlei. Especial, né, cara? A Libertadores, acho que independente do jogo, é sempre especial para todo atleta, né? Ainda mais se tratando de um Grenal, um jogo tão importante, um jogo que para o estado, né, que todos vão querer estar acompanhando esse jogo. Mas eu acho também que o mais importante é que as duas equipes chegam muito bem, né? As duas equipes vivem um grande momento, eu acho que isso é bom para todos, né? Eu acho que o espetáculo vai ser muito bom. Quem for acompanhar o jogo no estádio ali, quem for acompanhar pela telinha também vai ver um grande jogo. E eu espero que a gente, agora no meu caso, né, que vou participar, ter o primeiro Grenal em casa, né? Que eu tive a oportunidade de jogar no Beira-Rio. Vai ser muito especial para mim e eu espero sair vitorioso, porque é um jogo que vale liderança de chave, né? Então vai ser muito importante para a gente. E o Grenal de amanhã tem uma novidade. Aí eu vou perguntar, não para o colega, mas perguntar para o secretário municipal de comunicação, né, Orestes Andrade Júnior. Essa linha exclusivamente para mulheres, né? Como é que vai funcionar isso? Isso é uma iniciativa muito legal da prefeitura, mas provocada pelo Grêmio, né? Então Sim. O Grêmio lá, através da sua coordenação de esporte, o Candrique, que também é um colega da prefeitura, chamaram a prefeitura, a IPTC, para uma reunião e sugeriram que a gente tivesse uma linha exclusiva só para mulheres. Porque as mulheres têm dificuldade de ir para o estádio, né, principalmente no transporte coletivo, a gente sabe, não é fácil, é histórico isso, infelizmente, aqui em Porto Alegre, né, as mulheres são assediadas nos nossos coletivos. Então, amanhã a gente terá duas linhas, uma linha com 2 ônibus, os horários são 18h30 sai o primeiro ônibus, depois 19h15, 20 horas. Então, uma linha exclusiva para mulheres sozinhas ou acompanhadas, gremistas e coloradas. Mas acompanhadas... Podem estar acompanhadas de homens também, mas também. Então com marido, com Sim, namorado, com casal. O homem só se estiver acompanhando... Só se estiver acompanhando. Só sai de onde o ônibus? Sai aqui da Travessa José Carlos Dias de Oliveira, a conhecida Praça Revolução Farroupilha, do lado do Mercado Público. Tá, perfeito. Né? Então, um local de onde bem sai central. O ônibus de futebol também. Isso. Tá, isso. Perfeito. Uma outra questão que eu queria abordar com o Orestes, aí, também como secretário municipal, né, e que foge ao Grenal, mas é Libertadores. Essa questão, esse enrosco do jogo do Grêmio é dia 21, né? Sim, 21 de abril. 21 de abril, que é contra a Católica. Contra a Católica. E o show do Metallica. Tá? A prefeitura vai ter alguma interferência nisso? Como é que está funcionando? Olha, a gente teve uma reunião, a gente recebeu a organização do show, né, da produtora, tiveram com o prefeito Nelson Marquesa Júnior ontem à noite conversando sobre isso, e aqui eu acho que esse grenalismo que a gente tem tão forte no estado, ele precisa ceder, né, para algumas coisas que fazem bem, não só para o Rio Grande do Sul, mas para Porto Alegre também, Rogério. E aqui a gente tem um impasse, né? O show estava marcado, o show tem quase 40 mil ingressos já vendidos. É a abertura da turnê do Metallica na América Latina, escolheram Porto Alegre. E aí a gente reclama, né, que às vezes essas grandes bandas, grandes atrações, deixam Porto Alegre de fora, né, do seu circuito. Agora não, Metallica vai começar a turnê por aqui. E aí o Grêmio marcou tem um jogo que foi colocado na Libertadores depois, a Conmebol colocou depois que estava marcado o show, e esse show poderia ser transferido para o Beira-Rio. E aí a torcida colorada, né, e aqui eu quero fazer até um apelo aos colorados, começaram um movimento forte nas redes sociais dizendo que o Inter e que a Abril não deveriam aceitar esse show no Beira-Rio porque iria beneficiar o Grêmio. Isso é um absurdo. Né? Porto Alegre, os gaúchos vão perder uma grande atração por causa de uma disputa, uma rusga que não tem sentido. Acho que não tem mais sentido isso, né? O Inter até marcou, se precavendo, estranhamente marcou um jogo do time feminino com o Santos. O único jogo que o time feminino do Inter vai jogar no Beira-Rio é esse, justamente na data do Metallica. Só para contribuir com o Orestes, né? O presidente Romildo e o presidente Marcelo Medeiros estão reunidos nesse momento num restaurante em Porto Alegre. Sim. E consideram uma entrevista, até que não era esperado, e o presidente Romildo disse que não demorou 5 minutos para que ele e o presidente Marcelo se resolvessem e o Grêmio entendesse o lado do Inter
para não fazer o jogo lá no Beira-Rio. O show. O show, perdão. O show. Pois o é. show. Mas é claro, indo na contrapartida daquilo que eu também concordo com o Orestes, que deveria se liberar o Beira-Rio. Daqui a pouco se corre o risco de ter esse show cancelado. Eu acho que a gente tem que pensar, né, pouco maior, de outra forma. Né? A gente não pode perder atrações para Porto Alegre, isso movimenta o comércio, movimenta a nossa economia, e aí por uma disputa pequena, né, Grenal, a gente vai perder uma atração dessas. Mas vamos esperar que se resolva bem aí. Orestes de Andrade Júnior, jornalista, né, secretário de Comunicação de Porto Alegre, obrigado pela presença mais uma vez. Teu sempre estagiário, viu, Rogério? Aprendi muito contigo, né? Obrigado. Lá na Rádio Pampa, aprendi então, mesmo. Tá bom. Né? Na TV Pampa então também. Esse é o exemplo do aluno que supera o mestre. Flávio Valente, obrigado. Valeu. Diogo Rossi. Lembrando que amanhã é uma programação especial, nós não temos o Virando o Jogo, vai ter uma programação toda especial focada no Clássico Grenal. Na sequência, o Cadu Oliveira já está posicionado. Vamos botar a câmera do Cadu ali. Mas reforçou? 4 volantes hoje? Como é que é? Só aqui tem 4 gols em Grenais. 2 do Fabiano e, acreditem, 2 do Raul como lateral. Tá empatado. Aqui o Grenal está empatado, 2-2. Que maravilha. Então, na sequência, o 2 toques com o Cadu Oliveira e as atrações que já foram apresentadas. 2 pelo menos, o Raul e o Fabiano. Mas temos 2 outras atrações também aí, né? Flávio Fiorin e Hugo Larroque, tá certo. O 100% algodão. Maravilha. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando, então, amanhã uma programação especial. Virando o Jogo volta na sexta-feira. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Os cartões Banrisul Mastercard te levam ao Caribe para assistir a transmissão da final da Champions.